Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Tem uma passagem aqui desse livro que tem falado muito comigo nesse começo de semestre, né? Olha, eu doidinho. Começo de semestre e recomeço de ano, né? Quando a gente vira julho para agosto. Josué 1, se achar aí na sua Bíblia, começo aqui dessa nova aventura aqui com Josué. Os irmãos acharam aí? Josué, capítulo 1? Essa é fácil, né? Eu vou ler aqui na versão NVI, e você vai me seguindo aí na sua versão. Eu vou ler do versículo 1 até bem lá na frente. Vamos lá. Diz assim, Josué 1, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, todas as terras dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Amém. Que a palavra fale aos nossos corações, nos ensine, nos console, nos fortaleça nessa manhã. Irmãos, eu tenho olhado para essa passagem e tenho pensado como é que estar em movimento. A sensação aqui é que essa história está se movendo, não é uma história que está parada. O pessoal vem lá da saída do Egito, com tudo o que aconteceu, a milagreira solta que aconteceu lá, de sinal, maravilha, rio abrindo, rio fechando. Eles passaram e eles foram vivendo no deserto, sendo levados, conduzidos pelo deserto, sendo alimentados por milagres de Deus ali todo dia de manhã. E eles estão indo e agora vai acabar, agora vamos entrar na terra. E aí chega e tem que entrar na terra, tem que atravessar, tem que tirar aquelas pessoas da frente. Eles estão reunidos aqui, diante da terra prometida, e essa troca de líderes que está acontecendo, e eles estão olhando e falando: não acabou, a gente já saiu do Egito, a gente já andou, e agora a gente tem que entrar e tirar essas pessoas da frente e derrotar. Parece que não acaba, está sempre em movimento, a coisa está sempre se movendo. Você já teve essa sensação na sua vida de que os desafios não param de chegar? Você mira uma coisa, você olha lá para isso. Casamento dos meus filhos. Meu filho vai se casar, estou ajudando. Ou o seu casamento. Na última vez que eu vim aqui, eu acho que ainda não tinha esse anel. Agora a gente está noivo, casa em janeiro. A gente está movendo, gente, a coisa está andando. E é um desafio, a gente coloca lá diante da gente, mas o meu desafio antes era o noivado. Nossa, consegui, noivamos. Aí tem o casamento agora. E a gente está olhando para isso. Ontem a gente foi comprar cama, ficamos escolhendo cama, o negócio é caro demais, gente. E vai, meu Deus, cara, orem por mim. E a gente está lá nos desafios, aí de repente a gente vai casar e vai vencer esse desafio, e vão ter outros. Quem já casou sabe muito bem, né? Que, poxa, e aí talvez a gente vai começar a sonhar em ter filhos, e aí vão ter outros, e aí os filhos vão ter que ir para a escola, depois para a faculdade, a vida não para. Já se sentiu assim? Você, às vezes, no seu trabalho de reunião, e outra reunião, e bate uma meta, e tem outra meta.
Ou você que estuda, tem uma prova, agora tem outra prova, aí depois do semestre, agora tem a pós da pós. O negócio não tem fim. Ou você que olha para a sua saúde, às vezes, resolveu uma coisa, agora dá pepino em outra. Parece que a vida está em movimento e não para, e não para, e não para. Já teve essa sensação? Só eu. A gente está em movimento, né? A vida é movimento. Uma pergunta que eu queria começar deixando para a gente é em que movimento que a gente está? A gente vive num ambiente, numa cultura, de que quanto mais movimento, mais dinheiro circula, né? E então as pessoas estão sempre apregoando em anúncios que a gente vê no metrô, às vezes, ou numa revista, ou na televisão, ou na internet, ou nos nossos celulares, estão cheios de anúncios ali para que a gente compre alguma coisa, para que a gente tenha alguma coisa, e muitas vezes o movimento é esse, de conseguir comprar, de conseguir ter, para um sistema funcionar. Esse é o movimento da nossa vida, de ficar alimentando o consumismo? É para isso que a gente vive? A gente é uma engrenagem desse sistema? Ou tem algum movimento maior que puxa a nossa vida, no qual a gente está envolvido? É interessante, a gente não precisa abrir, mas se quiser dar uma olhadinha depois, tem um versículo muito interessante em Filipenses 3:19, se não me engano, que o apóstolo Paulo está falando sobre um pessoal, e ele diz o seguinte, 3:18, essas pessoas, o Deus delas é o seu estômago. Interessante, né, essa fala? O Deus delas é o estômago. Que negócio estranho, o Deus do estômago. Parece que ele está dizendo que o que manda nelas, o que governa sobre elas, o que é o Deus delas, são os seus apetites, os seus desejos, as suas vontades. Ou seja, não são os princípios, não são os sonhos, são a vontade, o desejo, as glândulas, a fome, os desejos sexuais, que seja que desejo for, é o que faz essa pessoa virar para cá ou para lá ou para lá. O Deus delas é o estômago. Será que é isso que nos move? Nossos apetites? Nosso estômago? Ou será que a gente está num movimento diferente, de só estar consumindo ou está só sendo levado pelos nossos apetites? A gente vê aqui que Josué, ele está em movimento, ele está saindo. A gente fala tanto de Moisés, mas o Josué, ele passou por um monte de coisa, né? Ele estava, assim, a gente começa a pensar, ele estava lá, e a hora que aconteceu isso no deserto, tal milagre, ele estava lá, ele estava em tudo, e aí, só que ele ainda está, ainda continua, ele está em movimento, mas o movimento dele é o movimento do que Deus está fazendo. Não é um movimento só de um sistema, não é um movimento só dos apetites dele, é um movimento que Deus está fazendo pela história, pelas vidas das pessoas. E essa pergunta tem que ser feita para a gente, cada um de nós tem que fazer. Qual que é o movimento da minha vida? O que está me fazendo viver? O que me faz caminhar dia após dia? O que está me movimentando hoje, nesse domingo? Eu estou num movimento de Deus? A gente fica com essa pergunta. Agora, como entender isso? A gente tem que entender o que é o movimento de Deus. E sempre que a gente olha o movimento de Deus, as características são bem notáveis. Eu gosto muito de lembrar de um movimento de Deus, e eu acho que tem a ver com esse encontro nosso aqui como igreja. Quando Adão e Eva estão no jardim, e eles tinham acabado de comer lá o fruto, e o que acontece com eles? Eles se olham e eles estão nus e envergonhados. Nus e envergonhados. E podia ter terminado ali, né, a história. Fruto, tal, jardim, comeram, nus e envergonhados. Ponto. Fecha o livro. Deus não tinha prometido que ia ter nada além disso. Dei para vocês a criação, desfrutem. Vocês escolheram se rebelar. Desfrutem da rebeldia de vocês, nos envergonhados. Podia ter terminado ali, né? Só que aí, logo depois, no versículo seguinte, diz, então eles ouviram os passos do Senhor Deus no jardim. E Deus perguntou, Adão, onde você está? Não é muito legal isso? A história podia ter terminado, mas, de repente, os passos de Deus no jardim. Peraí, Deus está em movimento. Deus está indo ao encontro deles. E Deus está perguntando, Adão, onde é que você está? É muito legal quando Deus pergunta, né? Ou quando Jesus pergunta. Está perguntando por quê? Porque ele não sabia? Adão se escondia tão bem que nem Deus achava ele. No pique-esconde ele era imbatível. Não, né, gente? Por que Deus está perguntando? Ele quer que Adão venha para o encontro dele também. E Deus está andando ali para encontrar Adão, para começar uma história de restauração daquele que tinha se corrompido, para começar uma história de perdão, para começar uma história de salvação,
para começar uma história de salvação, não só em Adão, mas a partir daquela conversa com Adão, do que ali, e aí iam vir outros movimentos, e a gente vê a história de Noé, a gente vê a história também com os patriarcas, Abrão, Deus chamando Abrão para movimentar com ele, para andar também, e os filhos de Abrão, e Moisés, e agora chegando em Josué, e vai embora, e os reis, Davi, os profetas, servos de Deus, e o maior movimento de Deus no filho dele, entrando na história, chamando pessoas para se movimentar com o filho dele também, para seguir o filho dele, e depois que Jesus vai para o movimento e morre na cruz, e ressuscita, ascende aos céus, os discípulos agora recebem o Espírito Santo, que o Espírito Santo começa a movimentar eles também, separa Paulo e Barnabé e manda eles para lá, separa outros e manda para cá, as pessoas começam a vender as suas coisas e doar para quem está precisando, e o Espírito Santo começa a movimentar, e a gente vê que esse movimento da igreja segue e chega na gente, por isso que eu falei que tem a ver com a gente hoje também. E hoje a gente está em movimento, você saiu da sua casa e veio para cá. E Deus está em movimento, Ele está aqui conosco, vindo nos encontrar. Da mesma forma que Ele vinha encontrar o Adão no jardim para começar a restaurar todas as coisas, Ele está vindo ao nosso encontro hoje para promover isso. Mas quando a gente olha para o movimento de Deus, a gente vê que Deus está buscando, julgando, perdoando, abraçando, amando, salvando, restaurando, curando. Esses verbos todos aqui têm a ver com a nossa vida? Se a minha vida tem a ver com estar buscando, restaurando, amando, perdoando, abraçando, eu estou no movimento com Deus. Então, uma pergunta que eu queria deixar, para que você responda, para que você pense, eu estou no movimento com Deus? E se você está pensando, eu não estou nem um pouco, pelo menos você veio para cá hoje, né? Já foi alguma coisa, já é algum movimento em direção a Deus, e creio que Ele está fazendo algo aí. Mas pode ser que você olhe para a sua vida e veja, assim, esse movimento. Então, isso é uma boa avaliação para nós, amém? Agora, eu queria pensar, aqui na história de Josué, nesse comecinho do capítulo 1 que a gente leu, algumas características de estar em movimento com Deus. E essas características são bem difíceis. Já vou te avisando que a gente vai ver algumas coisas aqui que é duro o negócio. Primeiro, o que a gente vê aqui? Que estar em movimento com Deus, na nossa vida, é estar sob teste. Estar sendo testado, às vezes por nós mesmos, às vezes por aqueles que estão nos olhando. O Josué, olha como é que começa o livro que tem o nome de Josué. O primeiro versículo é, depois da morte de Moisés. É um jeito positivo, né, de começar uma história. Moisés morreu. Já tem um tom de que, assim, não tem mais o Moisés. Quem é que tem agora? Opa! Josué. Só que é muito interessante que morreu Moisés, servo do Senhor. Olha que título bacana. Chegar no final da sua vida e falar, servo do Senhor, serva do Senhor. E aí fala, e então Josué, filho de Num. Mas peraí, por que não fala Josué, servo do Senhor também? Não, o Moisés é servo do Senhor, o Josué é só filho do pai dele. Isso que todo mundo é, né, no caso. Não tem mérito nenhum. Então, parece que já começa sobre um teste. Não tem mais Moisés. O Moisés foi servo do Senhor. O Josué, por enquanto, é filho do pai dele. E vamos ver. Quando a gente chega no final do livro, a gente tem lá, Josué, servo do Senhor. E aí vai para Juízes, morreu, Josué, servo do Senhor. Mas, enquanto ele não terminou a história aqui, ele está sobre teste. Ele vai dar conta de fazer tudo que Moisés fez, de ter a paciência que Moisés teve, de ter a autoridade que Moisés teve, de ter a fé que Moisés teve? Ele devia se perguntar isso, será que eu vou dar conta disso tudo? E as pessoas deviam olhar para ele, e a gente sabe quando alguém está olhando para a gente, testando a gente, né? Ah, você vai pegar o carro, né? Tá. Ah, você vai comprar tal coisa? Ah, tá. Está olhando para a gente e está testando. Isso aí não vai longe, não. Já teve sobre teste? Está sob teste? Isso faz parte de estar em movimento com Deus. Ser testado sobre quem a gente é. Duro, né? Difícil. Ser testado muitas vezes, você pode estar sendo testado hoje, talvez como homem. Esse homem vai prover para a sua casa? Ele é um provedor mesmo? Você pode estar se perguntando, eu vou ser um provedor para a minha casa mesmo? O Flávio falou sobre o momento de crise que a gente vive.
Você pode estar se olhando com esse olhar de teste. Eu acho que eu não vou dar conta. Você pode estar se olhando como mulher e perguntando, eu sou a mãe olhando para a crise dos seus filhos, olhando para quem tem filho adolescente, vive uma crise constante, né? A mãe deu um sorriso, você deve ter olhou assim, meu Deus, me ajuda. Tem um filho adolescente, você está sobre teste na sua maternidade, na sua paternidade. O que vai sair dessa pessoa que está se transformando, que está adolescente? Esse tipo de teste. E por aí vai, né? A gente pode olhar para tudo que a gente passa no nosso dia a dia e ver que tipo de teste a gente está sofrendo. Isso faz parte de estar em movimento com Deus. Uma outra coisa que a gente vê aqui, além de um teste, é um desafio concreto, muito difícil. No caso de Josué, era atravessar o rio, que era muito difícil, o Rio Jordão era muito difícil de ser atravessado. Tem rios que são rasos, né? Você anda um pouquinho, ele não é muito fundo, não tem muita correnteza. O Rio Jordão, ele era como se fosse um cânion, aquele penhasco assim, e ele era muito profundo com bastante correnteza. Então, ele tinha que atravessar com mulheres, crianças, todo o povo. Ele tinha um desafio concreto. E, a hora que atravessar do outro lado, tem pessoas lá que não vão ficar felizes que você chegou. Mas olha que interessante, Deus fala para ele, você vai atravessar, você vai tomar posse dessa terra que eu te dei. E vai derrotar os inimigos. Mas, espera aí. Oh, Deus, se você... Eu acho que eu respondi... Eu não sei se eu teria coragem de responder a Deus, mas eu ficaria talvez pensando, e Deus, como som do meu coração, ele ia perceber, ele ia falar, mas se você me deu, por que eu tenho que tomar? Você deu ou não deu? A terra que eu dei para vocês. Então vai e tome. Ah, peraí, então não deu, então eu estou tomando. Andar em movimento com Deus parece que é meio assim. A gente tem desafios diante da gente, e Deus está nos dando, mas muitas vezes a gente tem que buscar, e a gente tem que se esforçar e ir adiante. Tudo, para qualquer área da nossa vida também que a gente olhar, a gente pode pensar isso sobre o dia de hoje. Deus te deu o dia de hoje? Ele te deu um domingo aí ensolarado? E o que é que você vai fazer com esse domingo? Meu palpite é que você começou bem, buscando separar um dia para estar em comunhão, para estar em adoração, para estar recebendo o ensino que fortalece. É o que a gente vai fazer com esse domingo. E esperamos que Deus dê uma semana para todos aqui, amém? Que todos nós chegamos ao fim do dia de hoje e vamos começar uma segunda-feira amanhã. E o que você vai fazer com a segunda-feira que Deus está te dando, com a semana que Deus está te dando? Ele está te dando, e você vai, entre aspas, tomar posse disso, buscar usufruir da melhor forma. Muitas vezes a gente tem que buscar tomar posse, entre aspas, de coisas e quando a gente conquista esses desafios concretos, a gente vê que foi Deus quem nos deu. É meio esse conflito, essa tensão, não faz muito sentido, né? É um paradoxo, Deus dá, mas a gente tem que buscar, a gente tem que fazer a nossa parte. Estar em movimento com Deus na nossa vida tem isso também. Nós estamos sob teste, mas nós temos que buscar coisas que Deus está nos dando. Uma outra coisa interessante, Deus fala aqui para o Josué, que está em movimento com ele, o seguinte, no versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. O que quer dizer que ninguém vai conseguir resistir o Josué? É que ele era irresistível? Não. As pessoas iam tentar se opor a ele, né? Ele ia enfrentar oposição, todo mundo ia ter gente que ia tentar passar a perna nele, ia ter gente que ia bater de frente com ele, que ia ser um espinho, uma pedra no sapato dele. Pessoas iam se opor a ele. E está dizendo, você vai resistir ela todos os dias da sua vida. Dizer que você vai resistir é a mesma coisa que dizer, muita gente vai ficar no seu caminho, pessoas vão se opor a você. Estar em movimento com Deus também é ter pessoas que se opõem a nós. Você está lembrando de alguém? Olhando para a sua vida e lembrando de alguém que faz oposição a você? Talvez no trabalho, talvez na família, talvez até na igreja. Oposição. Estar em movimento com Deus é enfrentar a oposição de outras pessoas também. Isso faz parte. Uma outra característica de estar em movimento com Deus é sofrer algumas surpresas, mas também ter coisas que estão sempre diante da gente, os dois. Surpresas e coisas que estão sempre diante da gente.
Deus aqui fala para Moisés, não se espante ou não se apavore. Isso é no versículo 9. Não sei se você tem alguma versão diferente aí na sua Bíblia. Não se espante, não se apavore, não se assuste. São palavras aí. Mas uma coisa que me espanta, que me apavora, que me assusta, não é uma coisa que eu estava esperando, não é? Não vou ficar espantado com uma coisa que eu já esperava. Não. É uma coisa que me pega de supetão, de surpresa, que não estava no planejamento. Um carro que quebra e não estava no planejamento. Uma doença que chega e não estava no planejamento. Uma demissão que chega e não estava no planejamento. Aquilo que a gente não espera. Você ia começar seu curso na faculdade e não formou turma. E aí você não pôde começar aquele semestre. Então, no dia que você ia chegar na aula, descobriu que não formou turma. Você estava lá, tudo certo, e seu chefe te chama para uma conversa na sala dele. São coisas que nos espantam, e de repente, a hora que a gente vai ver, a gente foi surpreendido por algo que a gente não esperava. Quando eu perdi meu pai, foi assim. Eu tinha perdido o meu padrasto um tempo antes. E o meu padrasto ele teve uma doença muito séria e acabou vindo a falecer. Mas todo mundo esperava que isso pudesse acontecer. O meu pai, a gente foi alugar ele passou um dia lá em casa de tarde, a gente foi na locadora, na época que existia locadora ainda. Fomos lá na Blockbuster, alugamos uns filmes, ele me deixou em casa com os filmes. Ele, divorciado da minha mãe, foi para a casa dele, teve um ataque cardíaco e eu não mais o vi. Sem tempo de dar tchau, uma coisa que te pega de surpresa, de sopetão. Parece que isso está na história do Josué também, né? Não se espante, ou seja, vai ter umas surpresas pelo caminho. Alguma coisa que você não espera vai acontecer. E estar em movimento com Deus também tem isso. Agora, depois do não se espante, Deus diz para ele, não desanime. O desânimo é diferente do espanto, né? Quando eu me pego de surpresa, eu não desanimo. Eu fico assustado. Quando eu desanimo? Eu desanimo quando é a mesma coisa que eu já esperava que tivesse melhorado e nunca melhora e continua ali na minha frente. Então, se um falecimento repentino pode trazer espanto, o que traz desânimo é uma doença que está já há muito tempo, uma dor que não passa. Se eu chegar na faculdade e não ter formado turma, é uma coisa que me espanta. O que me desanima é eu não passar na faculdade depois de ano após ano após ano. Se um término de um noivado, por exemplo, é uma coisa que me espanta, uma coisa que desanima é não ter noiva há muito tempo, ali perto de mim. Percebem a diferença? Se uma demissão de surpresa é aquilo que me espanta, o que me desanima é um desemprego que já vence um semestre, um ano. Vai me desanimando. Coisa que está sempre ali. Um pecado que eu já cansei de lutar contra ele, e ele continua voltando, o velho homem, que tinha sido afogado, mas que, de repente, parece que sabia nadar, e começa a voltar e perseguir os velhos hábitos. O pecado está ali, aquilo começa a me desanimar de estar em movimento com Deus. E parece que isso também faz parte de andar com Deus. Eu avisei que seriam características complicadas. Espero não estar fazendo um sermão desmotivacional para você nessa manhã. Mas se você está em movimento com Deus, se você anda com Deus, você sabe que essas coisas são verdades. Testes, oposição de pessoas, desafios concretos de coisas que Deus está te dando, mas que você precisa andar e buscar, coisas que espantam, coisas que desanimam, oposição de pessoas. Você está olhando para a sua vida e vendo essas características? Você conseguiria olhar para a sua história, para a sua vida, para a sua família e dar nome para essas coisas? Qual é o teste que você enfrenta? Quem é a pessoa que se opõe a você? O que te pegou de surpresa? O que tem te desanimado? Qual o desafio que Deus está te mostrando que Ele te dá algo, mas que você tem que andar e tomar posse? Você consegue olhar para a sua vida e ver essas coisas, dar nome para elas? Conseguem, gente? Só que é importante a gente pegar tudo isso, então, que a gente está olhando e dando nome, colocar diante de nós, colocar diante de Deus,
e, de repente, eu vi o que Deus está falando para Josué também. E uma coisa que Deus fala para Josué é: se apega na minha palavra. Diante de tudo isso, se apega na minha palavra. Mastiga ela, medita nela, lembra dela, fala ela, pensa nela. Agora, isso não parece que resolve nada, né, gente? Aparentemente. Fala, nossa, todos os desafios que eu lembrei, você me fala, medita na minha palavra? Pois é. É o caminho que Deus aponta para quem está em movimento com Ele. Tudo isso aí que você olhou, que você deu nome, olha para isso e busca na palavra entender. Busca na palavra que isso faça sentido. Eu lembro quando eu tinha 18 para 19 anos, 10 anos atrás, e eu não entendia muito do meu chamado, da minha vocação, da minha profissão. Eu tinha o sonho de ser ator, eu já era ator, mas eu estava, de repente, perdendo brilho por esse sonho e decidindo estar envolvido na igreja, ser pastor, mas tudo isso parecia muito nublado, parecia impossível, parecia que nunca ia dar certo, nunca ia acontecer. E olhando para isso, eu ficava nervoso. Eu lembro que eu fui conversar uma vez com um cabeça branca, conselheiro, que era o pastor Ken Fleury, um pastor americano que tinha passado muitos anos no Brasil, ele estava prestes a voltar para os Estados Unidos para se aposentar. E eu falei, poxa, esse cara tem vivência missionária. O cara deixou o país dele, veio para São Paulo, fundou várias missões, várias iniciativas, conheceu muita gente. Pô, esse cara vai poder me aconselhar e vai me ajudar a tomar uma decisão essa semana, para mudar minha vida, largar a faculdade de teatro, de repente, e fazer um seminário. Então, ele vai me ajudar a pôr ordem na minha vida. Sentei com ele debaixo de uma árvore, lá no acampamento que a gente estava, e expliquei tudo, contei tudo como é que estava. Tal. Aí ele olhou para mim, com um sotaque meio carregado de americano, que tinha aprendido a falar português no interior de São Paulo, falou, Pedro, se apega à palavra de Deus. Aí eu falei, mas que conselho michuruca? Se apega à palavra de Deus, isso aí vale para qualquer coisa, né? Se apega à palavra de Deus. Coringa. Eu falei, o cara não sabia o que falar, não sabe o que falar, não fala, então. Saí super frustrado, gente. E entra ano, sai ano, eu lembro do que ele me falou. Estou lá, e eu imagino, passaram-se 10 anos, eu ainda estou longe da experiência que ele tinha, mas eu imagino ele olhando para mim, com 18 anos, e falando, mas Deus ainda vai bagunçar tanto, vai levar esse cara para lá, vai levar para lá, ele vai sonhar, vai dar errado. Ele devia ver tudo o que ia acontecer comigo e falar, esse menino está longe de entender o que Deus vai fazer com ele. No meio de toda essa bagunça que ele vai passar, de todo esse movimento que ele vai viver com Deus, ele precisa de uma bússola, que é a palavra. Aí eu sei que ele vai chegar do outro lado. Então, a única coisa que ele me falou é, se apega à palavra de Deus. Esteja bem pertinho dela, que ela vai te ajudar a tomar essas decisões. E é esse conselho que eu acho que a gente tem aqui na história de Josué também. A gente está no movimento com Deus e está enfrentando todas essas coisas, a gente precisa de uma bússola, e a palavra dele é resposta presente, sim, ainda hoje. Amém. Diante de uma coisa que pode parecer muito difícil, como essa lista que a gente fez aqui juntos. A palavra de Deus é resposta sim para isso. Então, acho que é um renovo para a nossa fé. Começar uma semana em movimento com Deus, se apegando na palavra de Deus, não se desviando nem para a direita e aprendendo a praticar ela, e por aí vai, se exercitar na palavra. Agora, uma outra coisa que Deus fala para nós. Volta para aquela sua lista de coisas que você pensou. Teste, pessoas que se opõem, coisas que você tem que tomar posse, coisas que te pegam de surpresa, coisas que te desanimam. E ouve Deus te falando o seguinte, 3 vezes, porque parece que a gente é meio lerdo para ouvir. Seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Não fui eu que te disse, seja forte, seja corajoso. É bom ouvir isso, gente? Olhando para tudo isso que a gente pensou. E dá para a gente passar a nossa vida, ou hoje, ou essa semana, tentando entender o que é ser forte e o que é ser corajoso. Que força e que coragem é essa que Deus está querendo renovar em nós, nesse movimento com Ele.
a gente pensa em força física. Um dia desses eu estava trabalhando lá na sala, lá em casa, e o pessoal estava trocando todos os postes da rua, e pela janela eu via um cara trocando a fiação do poste lá, um eletricista. Não sei se alguém aqui trabalha com isso. E aquele cara passou 1h30 conectando e desconectando os fios. Só que ele faz isso na mesma janela que minha mãe pede para eu tocar a cortina. E quando eu vou trocar a cortina para ela, que tem os pininhos assim, eu tiro um pininho, outro pininho, outro pininho. Quando eu chego no quarto pininho, eu já falo, caramba, está doendo meu braço. E aí, no quarto pininho, eu tenho que parar, tomar uma Coca-Cola, voltar, eu vou do sexto pininho de novo. E o cara passou 1h30 com aqueles fios. Eu ficava olhando aquele cara e falei, esse cara é muito forte, meu. Como ele fica 1h30 com o braço aqui, não dói o braço dele? Provavelmente ele vai ter uma tendinite, alguma coisa assim. Mas o cara aguentou firme aquilo. Isso é força, aguentar. Aguentar firme. É isso que Deus fala para a gente, seja forte diante dessas coisas que acontecem quando você está andando comigo. Mas essa força, muitas vezes, ela vem de dentro, ela vem de uma força assim, de estar firmemente apegado a algo, a uma ideia, a um sonho. Outro dia a gente ouviu falar, eu e a Bruna, de uma história, dessas histórias que passam no Fantástico, no Globo Esporte, assim, de uma senhora com seus 80 e alguma coisa, que era viúva, tinha perdido o seu marido, os filhos já estavam bem criados e tal, e ela resolveu começar a fazer esporte. E começou a ir para uma academia, e começou a fazer esporte e tal, e começou a pegar gosto na coisa, aí o físico começou a responder, a saúde começou a melhorar. Então, ela decidiu pegar mais firme ainda no esporte, começou a ir mais vezes e tal, e entrou para uma competição de halterofilismo. E lá estava ela ali, 3 anos depois, vencendo uma competição, e a história dela percorrendo, porque as pessoas olhavam e falavam, a senhora deve ter sido atleta a vida inteira, né? Ela falou, não, de jeito nenhum, comecei há 3 anos. Além disso, só o atletismo lá em casa. E todo mundo ficava impressionado, mas de onde que você tirou essa força de dentro? Mas isso não só a força física, mas uma força de pôs uma ideia na cabeça e foi até o fim com ela. Isso tem a ver com ser forte também, não é? Não que a lição aqui seja para a gente nos tornarmos halterofilistas, mas diante de tudo isso que a gente enfrenta na caminhada com Deus, está firme também nos nossos propósitos, nos nossos sonhos. Não só essa resistência capaz de resistir, mas a resistência psicológica de não perder de vista aquilo que a gente tem olhado, amém? E aí a gente vai pensar o que é coragem, né? Dá para a gente continuar pensando. Eu ainda estou tentando entender que coragem é essa que Deus tem me falado através dessa passagem. O que Ele está querendo me dizer nesse começo do semestre? Eu e a Bruna, a gente estava num período de decisão, pensando uma mudança na nossa vida, talvez uma mudança ministerial, algumas coisas assim, propostas que aconteceram que a gente teve que decidir. E olhando para isso, muito difícil de pensar, olhando para como vai ser difícil e tal. E aí eu fui numa viagem, fui falar num congresso da Juventude Batista lá em Natal. Tinha 10 pessoas de São Paulo só, mas tinha gente do Acre, tinha gente do Brasil, né? Esse Brasilzão. E lá nesse congresso, depois eu tive 4 dias de folga. Eu falei, nada como uma praia para ajudar você a pôr a cabeça em ordem, pensar, né, para quem gosta de praia. E fui lá eu pensar. Então, eu estava lá num hotel que o pessoal tinha, de boa vontade, lá me abençoado com isso. Estava lá no deck, em cima do hotel, tinha a vista toda da praia, toda do céu todo. E pensando com Deus, o que Ele queria da gente nessa decisão. E comecei a olhar para aquilo e falar, mas eu acho que vai tudo dar errado, Deus, eu acho que não vai dar certo, eu acho que se a gente aceitar essas ideias, essas propostas, essas coisas que estão chegando, vai ser difícil demais, a gente não vai dar conta. E aí tentei aquietar e ouvir algo da parte de Deus, e quando eu olhei tinha se escurecido, só tinha eu naquele deck, e eu vi aquele mar imenso, aquele céu imenso, que é difícil de ver em São Paulo, né? Em São Paulo a gente só vê umas fatias de céu assim, nas janelas, nos prédios, aquele céu assim, widescreen, tela grande assim, e tudo aquilo eu comecei a ver as estrelas, e sabe quando você começa a se sentir pequeno? E comecei a ver o tamanho de Deus e me sentir nada, um grão de areia. E eu falei, Deus, legal, eu estava orando com medo de tomar uma decisão, e agora você está me mostrando o seu tamanho, isso não está me ajudando, eu acho. E parece que Deus ministrou no meu coração naquela hora, eu estou te mostrando o meu tamanho,
para você ver quem é que está com você, nos passos que você dá, nas decisões que você toma, e para você ter coragem, por causa do tamanho do meu poder. E eu passei aqueles dias lembrando disso. Toda hora que eu olhava, mas se tal coisa vai acontecer, eu lembrava, seja corajoso. Seja corajoso. E aí, então, eu fui... aquelas experiências pessoais que só faz sentido, né? Para quem está vivendo aquilo, às vezes. Eu andei toda uma praia lá em oração. Falando, Deus, então é isso. Então eu vou ser corajoso. E agora eu falei, vou andar de volta, né? Na hora que eu virei para andar de volta, eu percebi que eu tinha andado a favor do vento. Então é fácil, né? Você anda a favor do vento, você vai que vai. Quando eu virei, o vento batia de frente. Eu tinha que voltar 1h30 de praia com o vento batendo de frente. E uma tempestade tinha se formado lá na frente. Ou seja, ela ia seguir o vento e ia cair na minha cara. E aí eu lembrei, seja forte, seja corajoso. Não quer dizer que vai ser fácil, mas seja forte, seja corajoso. Eu falei, Deus, que forma concreta de me mostrar isso? Com vento e chuva caindo em mim. E eu acho que isso tem a ver com estar em movimento com Deus, gente. Força e coragem. Ouvir isso 3 vezes para o nosso coração. Tomar um fôlego e seguir nesse movimento de amar, de abençoar, de abraçar, de perdoar, de levar cura e restauração. Amém? Será que isso tem a ver com a vida do nosso Senhor Jesus? Será que isso tem a ver com Jesus, gente? Começa a pensar em testes que Jesus sofreu. Será que ele... O Satanás chegava para ele e falava, né? Se és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, por que não se joga daqui do templo para que todos vejam e fiquem impressionados? Se és filho de Deus, sempre colocando um se, um teste sobre ele. Oposição de pessoas, será que ele sofreu? Pessoas que se opuseram a ele? Os religiosos, os fariseus, os saduceus, as autoridades romanas. Ele teve que tomar posse daquilo que Deus estava dando para ele? O Satanás também oferece para ele, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Ele fala, não é de graça. Eu tenho que tomar posse, eu tenho que sofrer a cruz. Eu tenho que dar um passo. É difícil falar de algo que tenha espantado ele, pegou ele de surpresa, né? Porque Jesus era onisciente, mas um dos seus discípulos o trair é algo que espanta mesmo. E coisas que o desanimava. Quantas vezes ele não chegou para os discípulos e falou, vocês, homens de pequena fé, até quando vocês vão demorar para crer? Desanimado com a falta de fé dos discípulos, né? E assim como Josué tinha diante dele uma terra prometida, que se ele tivesse fé, força e coragem, ele ia desfrutar dessa terra prometida, Jesus também tinha a nossa salvação, a vida eterna, a restauração de todas as coisas. Isso era a promessa que ele estava andando na direção. E eu me imagino ele diante de Pilatos, e o Pilatos lá falando para ele, você não vai falar nada? Eu posso te livrar aqui agora. E ele esboçando um sorriso assim, você poderia me livrar? Você julga sobre mim. Você não sabe de nada. E indo com força e coragem para enfrentar o que ele tinha que enfrentar. Porque ele estava em movimento com Deus, trazendo salvação, perdão e reconciliação. E a gente desfruta disso. Nós não somos nós que trazemos a salvação, nós seguimos a Jesus que trouxe a salvação. E a gente segue nesse movimento com ele. E ele nos diz, sejam fortes e sejam corajosos. Não tenham medo e nem se espantem, pois eu estou com vocês onde quer que vocês vão. Se apeguem na minha palavra. Amém? Podemos orar? Fale com Deus agora. Se ele falar ao seu coração, responda a ele em oração. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos leva a questionar para onde nossa vida vai, o que nos leva para cá e para lá, e a gente tem que se avaliar todos os dias. Mas nos avaliamos à luz da Tua Palavra, nos avaliamos à luz do Teu Espírito Santo que nos ilumina. Senhor, obrigado porque estamos num movimento que dá todo o significado e sentido para a nossa vida. Sabemos que a nossa vida não é vã, sabemos que no Senhor tudo que a gente faz não é vão, mas cumpre um bom propósito.
Pai querido, Deus, nós sabemos também, Pai, que essas coisas vão acontecer, mas trazemos à memória, Deus, que a Tua palavra é sim, Deus, orientação presente, Deus, mesmo quando as coisas, quando o caldo entorna, Deus, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Sabemos, ó Deus, que na Tua palavra, Senhor, somos orientados a ser fortes e corajosos. Ó Deus, e assim queremos sair, Pai, deste templo, assim queremos, Deus, seguir nessa semana, recebendo desse encorajamento, desse fortalecimento do Senhor. Que isso tenha sido da parte do Teu Espírito Santo para cada um de nós, Pai, e que faça todo sentido e toda a diferença em nossas vidas. Obrigado porque viemos em movimento aqui te encontrar e sabemos pela fé que o Senhor também veio nos encontrar nessa manhã. Amém. Nos abraçando, Jesus. Obrigado porque o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Obrigado porque o Senhor é esperança para todo aquele que espera em Ti. Obrigado porque o Senhor é perdão para todo aquele que está carregando culpa. O Senhor é reconciliação. Obrigado porque o Senhor é abraço para aquele que está se sentindo sozinho, cansado e sobrecarregado. Tu és refúgio e abraço, Senhor. Obrigado, Deus. E na nossa falta de fé, Pai, também nos fortalece, nos ajuda para caminhar até aquele dia, Senhor, onde não mais será necessário sermos fortes e corajosos, porque o Senhor será tudo em todos. E a morte e o inimigo de nossas almas já estará posto debaixo dos seus pés. Até aquele dia nós caminhamos, ó Pai, pela fé, pela esperança e pelo amor, Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos.